Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre o PlayStation 6. Não está sendo comentado sobre esse console. Tá havendo muita campanha dentro das redes sociais, né, para que não seja lançado em 2027 ou no início de 2028, porque a gente ainda não está aproveitando totalmente o ciclo do PlayStation 5, o que é verdade, né? Tipo, o PlayStation 5, se a gente para pensar, não teve tantos lançamentos próprios, né? Teve, não vai dar para dizer que não teve, né? Esse ano já teve aí o Ghosts of Yotei, Death Stranding 2, etc, né? Mas a questão que a gente coloca é, o número de lançamentos ainda não é grande, ainda mais se você comparar os primeiros anos, né, do PlayStation 4, etc. Então, assim, muita gente acha que tem que prolongar o tempo de uso do PlayStation 5, eu acho um bom argumento, né? Mas a verdade é que, assim, essas empresas seguem os seus cronogramas, né? E o PlayStation 6, teoricamente, vai abrir novas portas e talvez uma coisa que possa fazer a opinião pública mudar de ideia seja esse rumor que saiu que ele vai trazer retrocompatibilidade nativa com todos os antigos PlayStations. 1, 2, 3, 4, 5. Então, assim, é meio loucura pensar isso acontecendo, né? Mas porque a gente não teve a retrocompatibilidade nativa para PlayStation 3 para trás a partir do 4, né? E existem motivos para isso, né? Porque assim, a indústria de videogames, né, ela existe há bastante tempo, etc, né? E o PlayStation 1 foi uma grande revolução gráfica, mas era um momento, né, tipo assim, foi possibilitou jogos 3D, coisas que os outros consoles da Nintendo, etc, não conseguiam, né? Mas era um momento de indústria gráfica, etc, muito nos primórdios, né? Aí as técnicas mudavam muito, né, com o passar das gerações. Tanto é que a primeira, acho que, retrocompatibilidade nativa do PlayStation 2, né, era tendo um hardware do PlayStation 1 junto dele também, né? E isso se repetiu pro PlayStation 3. Como que o PlayStation 3 tinha retrocompatibilidade nativa com os jogos anteriores do PlayStation 2 e do PlayStation 1? Ele tinha um hardware do PlayStation 2 dentro dele. Então, assim, isso era o tipo de coisa bizarra que eles faziam para manter a biblioteca dos antigos consoles, fidelizar o consumidor, mas chegou um ponto que estava ficando insustentável e, por causa disso, no PlayStation 3 teve prejuízo muito grande, né, para fazer essa retrocompatibilidade nativa. Foi um dos grandes motivos pelo qual o PlayStation 3 era um console que dava tanto prejuízo no início. Tanto é que começou a dar dinheiro quando lançou o PlayStation 3, que só rodava jogos de PlayStation 3, né? E aí, o PlayStation 4 entrou na jogada e ele veio com a ideia de ter mais poder gráfico, mas simplificar programação e desenvolvimento de jogos, que era um grande problema do PlayStation 3, que tinha um processador muito complexo, extremamente poderoso, mas difícil de programar. Ele foi inclusive até usado, acho que pela NASA em alguns projetos, etc, de tão avançado que ele era, mas era avançado demais para uma coisa que teoricamente deveria ser mais simples, como desenvolver um jogo, um videogame, né? E aí o que acontece? O PlayStation 4 era um console que tinha bastante poder gráfico, né? Boa memória de RAM, um salto de 16 ou 32 vezes do que o PlayStation 3 tinha, né? Que sempre oscilam, né? Se era 512 megabytes ou se era 256. O PlayStation 4, a gente sabe, 8 GB de RAM, né? E aí eles ofereceram uma coisa que acho que a mudança maior foi do chip de processador, né? Que era um simples chip Jaguar, né? Que não tinha nem acho que 2 GHz, né? Era um chip que muita gente falava simplório, mas era por isso que ele foi escolhido, né? Por isso que eles usaram um chip simplório. Facílimo de programar. Facílimo de ter estabilidade na maior parte dos jogos, né? Tipo, a ideia era essa. O PlayStation 4, ele veio não para oferecer a experiência mais premium de jogos, né? Mas para ser a melhor plataforma para desenvolvê-los, entende? Aí você consegue puxar nesse ponto, depois você puxa para cima nas outras, quando você vai fazer o port para PC, etc, né? Era o jogo que entregava Full HD e 30 FPS. É o console, né, que entregava isso, né? E a questão é, a complexidade do PlayStation 3 fazia muito difícil você portar os jogos pro PlayStation 4. E eles não quiseram fazer todo aquele trabalho, né, de colocar o hardware do PlayStation 3. Isso não ia acontecer de novo, né? E agora a gente tá no PlayStation 5, etc. A Sony fez o seu catálogo de clássicos, né? A gente tá tendo até empresas oferecendo emuladores de PlayStation 3, etc. Mas eu acho que a Sony agora, nesse novo hardware, até pensando agora com o advento do Steam Machine, com o Xbox também tentando fazer um híbrido pro PC, a melhor maneira que eles têm para começar a, quem sabe, né, tipo assim, ter um extra em relação a essas indústrias, né, é tentar colocar a biblioteca de jogos antigos, porque para quem não sabe, né, o PlayStation 3, a loja online ainda está
ativa. Você consegue comprar o GTA V de PlayStation 3 nessa loja ainda. Tem muito jogo que ainda vende pra lá. Max Payne 3, entende? Esse jogo não tá disponível pro PlayStation 4. Esse jogo não tá disponível pro PlayStation 5. Então, a questão é, a ideia talvez é ampliar ainda mais essa biblioteca e ser a biblioteca de todos os jogos do PlayStation uma só. Pelo que eles falaram, era a tentativa de retrocompatibilidade nativa, de talvez você pegar o seu CD antigo do seu PlayStation 2, do seu PlayStation 3, colocar dentro do console e rodar o jogo dentro do disco. Pode ser uma possibilidade, né? Porque assim, jogos como a gente tinha no 360 para trás não existe mais, de você colocar um disco e pronto, já começar a jogar. Você lembra que essa questão de tempos de load começou a ser um problema a partir do PlayStation 4 e do Xbox One? Isso porque, tipo assim, era uma nova maneira de você jogar jogos, né? Os jogos eram muito mais pesados, não cabiam dentro de um CD, então você tinha que baixar todo o conteúdo, aí era mundos muito maiores, precisava de mais tempo de load. Tanto é que, assim, o Xbox One, ele não tem retrocompatibilidade nativa com 360, né? Ele tem portes de definição e frames feitos para Xbox One. Tanto é que, por exemplo, eu vou pegar aqui, esse é o único jogo que eu tenho que roda no Xbox One, né? Eu tenho um One X aqui, né? E vai rodar, obviamente, no Series X, que ele entrou na lista de retrocompatibilidade. Eu dei até sorte, né? Que o Arkham Origins, para quem não sabe, né? Ele é um jogo que a Warner abandonou completamente. Eu vou fazer um vídeo, porque eu acho que a Warner não abandonou só o Arkham Origins. Ele, pior do que os outros, né? Mas a Warner abandonou toda a franquia Arkham. Eu acho que essa é a minha opinião, né? E aqui a gente tem aqui esse jogo, né? Você no Xbox 360, você coloca o disco dentro do console, ele roda, entende? O jogo já inicia, entende? Você coloca, você não tira a configuração inicial, pelo que eu me lembro do Xbox 360 Slim era isso, né? Você colocava, o disco girava, você ouvia o barulho e já abria a tela do jogo, né? Porque o jogo tava todo no CD. Esses jogos da época do 360, até por causa, para rodar dentro do aparelho e do jeito que você tinha a indústria naquele momento, eles pesavam 16 GB. Aí você tinha que fazer o quê? Ter 2 discos, né? Você tem isso aqui, ó. Eles colocavam 2 discos porque um disco só não comportava todo o peso do jogo, né? Então, assim, você tinha esse tipo de coisa acontecendo lá. E a questão é, a gente tem aqui o Arkham Origins, etc. Em 2016, que você teve a lista de retrocompatibilidade, eles pegaram jogos específicos, os portes de 360, e fizeram uma versão de Xbox One, né? Que na verdade é só para você conseguir fazer alguns ajustes simples, etc. Tanto é que você não pega qualquer jogo de 360 e roda no Xbox One, porque não é assim que funciona, porque o console não foi montado para isso. Eles pegaram principalmente grandes franquias, Assassin's Creed, Battlefield, Call of Duty principalmente, né? A gente deu sorte que esse jogo foi lançado justamente no ano de lançamento do Xbox One, né? Ele foi no meio do ano, né? A ideia foi só 360, né? E não teve um planejamento de colocar esse jogo para Xbox One, até porque o lançamento desse jogo foi muita coisa menos um lançamento calmo, né? Foi bem tumultuado, mas esse é um jogo que tá na lista, né? E eu fico feliz que esteja na lista para eu ainda conseguir jogá-lo, né? E no Xbox One é até o melhor, no One X ainda mais, né? Melhor jogar esse jogo do que no 360, né? Mas a questão é, tipo, isso é um atrativo que o Xbox ainda tem. Infelizmente a Microsoft tá matando o Xbox, mas a verdade é que a Sony ela quer fazer isso porque a Steam tem esse tipo de atrativo. O único lugar que você compra esse jogo agora, né? Porque a Warner não faz mais, né? É na Steam. Na Steam ainda vende esse jogo, né? Inclusive tá na promoção, quem quer comprar aí na Steam. Esse jogo ainda tá na promoção na Steam. Então, o fato é que, assim, eu não sei se isso vai mudar também, né? Porque depende da Warner colocar o jogo de volta, né? Ligar o servidor na tomada, etc. Eu não sei se a Warner vai fazer isso, né? Tipo, infelizmente a Warner é um estúdio de games legais, mas não é assim, o interesse que eles têm tido com a indústria de games tem sido menor, mesmo com o sucesso do Hogwarts Legacy, né? Mas o que eu quero dizer é simples, né? A Sony, ela sabe que ela está em desvantagem nesse mercado de retrocompatibilidade. O PlayStation 6, ele não vai trazer um salto gráfico enorme do que a gente está vendo do PlayStation 5, entende? Existe um salto gráfico sutil, muito dedicado a pequenos detalhes do que realmente é o macro. O macro, o PlayStation 4, o Xbox One já faziam. O One pior do que o PlayStation 4, mas assim, o jogo como Arkham Knight, no macro, ele ainda parece um jogo novo, né? Mas é só quando você se tem atenção a pequenos detalhes, essas novas tecnologias de espelhamento, etc., você vê que ele é um jogo que tem sim algumas limitações, etc. Mas aí é que a gente fala, boa direção de arte, etc. Você conseguia mascarar isso. O Battlefield 1 é um jogo já tem quase 10 anos, né? Mas ele parece novo. Por quê? Ele é muito bem feito, muito bem desenhado, porque o PlayStation 4, né, e o Xbox One já davam conta das exigências que a DICE tinha naquele momento, né? Então,
Os novos consoles, né? Eu acredito que eles vão trazer, em termos de melhoria gráfica, coisas mais sutis e melhor suporte a tecnologias como VRR, anti-serrilhamento, né? O anti-aliasing, né? E é claro, a Ray Tracing, né? Para tentar deixar os jogos mais bonitos dessa maneira, né? É o que o Mark Cerny disse, mas a verdade é, será que vai ter mesmo essa retrocompatibilidade? Eu acho que é algo que a Sony precisa sim correr atrás, né? É algo que está sendo nocivo para eles no mercado atualmente? Não, eles estão dominando o mercado mesmo sem a retrocompatibilidade, mas se você tiver isso, dá um incentivo extra, um agrado extra para que as pessoas vão lá e comprem o novo console, né? Vai lembrar que eles estão sim trabalhando, não existe uma ideia de fazer emuladores, né? De um novo sistema que lê jogos de PlayStation 3, mas isso talvez seja até possível para o PlayStation 5, mas já adiantaram que não existe para o PlayStation 4, porque seria muito trabalhoso, muito difícil, né? Então, o PlayStation 4 meio que vai ficar ali nesse limbo, e a verdade é que quem tem um PlayStation 5, basicamente, assim, roda tudo do PlayStation 4, só que melhora. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.